Precisamente com 12 anos eu já estava fazendo umas gracinhas, como se diz, né? Mas eu tive uma vantagem específica porque eu sou filho de marceneiro. Então na minha casa já tinha madeira, já tinha umas ferramentas. Eu já tinha uma vontade grande de desenvolver o que era prático de ser visto em termos artísticos aqui na cidade de Mariana, que são as obras das esculturas dentro das igrejas. Ednei do Carmo Silva, nasci em Mariana no ano de 1976, no dia 19 de julho. Com prática eu sou autodidata, mas em relação ao conhecimento histórico e teórico, em 1990 e 1991 eu fiz uns cursos de extensão pela UFOP, e esses cursos de extensão foram de História Geral da Arte e Barroco Mineiro. Quando eu comecei a fazer os trabalhos de entalhe, o meu pai, que era marceneiro, trabalhou com marcenaria a vida inteira, ele, nas horas de folga, ele fazia entalhes e esculturas. Então, quando ele me viu arriscando nos trabalhos, ele me orientou, tanto no entendimento das ferramentas, quanto no entendimento da madeira. Por quê? A madeira a gente precisa de obedecer o sentido do veio para o corte dela. A gente sempre trabalha com corte vertical para que toda a proposta de trabalho que a gente tem não tenha, digamos que, deslizes no final das contas. E o tratamento com as ferramentas, que se diz no sentido de se afiar a ferramenta, qual a posição que a gente vai estar utilizando para proporcionar um corte mais raso, um corte mais profundo, e daí toda essa sequência desenvolvida. E na relação do trabalho, na parte prática mesmo, é um detalhe visual, um efeito visual que a gente tem mentalmente e a gente vai passar, obviamente, para a escultura. Então, basicamente, não tem necessidade de se fazer um desenho definido para que o trabalho de entalhe e escultura surja. Até mesmo porque não vai resolver o desenho. Apenas uma orientação entre traços seria o essencial para que a sequência desse trabalho seja desenvolvida. Porque tem-se mesmo uma ideia do trabalho pronto, mesmo ele estando no bloco. Pois então, o Barroco Mineiro, para ser mais direto, ele abrange vários segmentos artísticos. Não só o segmento criativo em função da arte sacra, mas todo o aparato decorativo que vem ostentar a figura sacra. Então, são desenvolvidos trabalhos de rocalhas, de volutas, figuras fitomórficas, zoomórficas, e essas sim vêm complementar toda a estrutura do barroco. Então, quando eu me fundamento e dou uma direção para o estilo de trabalho que eu quero desenvolver, exatamente eu vou estar fazendo um estudo geral, iconográfico e iconológico da obra para estar desenvolvendo. Tudo é feito mesmo com parâmetro ao barroco mineiro do século XVIII, século XIX. Daí, a sequência de trabalho que é encomendado, um cliente vai apontar o que ele quer, o que ele não quer dentro desse conceito. A madeira que eu utilizo para o trabalho hoje é o cedro. O cedro ele foi muito explorado no século XIX, século XVIII aqui em Minas Gerais, e praticamente ele se extinguiu aqui da região. E não tendo mais essa madeira, obviamente quem vai fazer o segmento para o trabalho vai trazer essa madeira de outro local. Cada dia que passa, mais rara fica e muito mais cara essa madeira que eu trabalho com ela. Então me veio a ideia de parar de jogar fora o resíduo que eu mesmo produzo. E eu fui juntando aleatoriamente todo esse resíduo e pensando numa técnica que eu poderia estar desenvolvendo para que eu fizesse um outro trabalho com base nesse resíduo que eu mesmo produzi. Por quê?
A madeira, mesmo depois de conseguida, quando ela vai chegar em minhas mãos para que eu faça o trabalho, ela já está reduzida a 2/3 do que era a árvore, em função de preparo das toras de madeira, digamos assim, pelo pranchamento, pelo aproveitamento das partes basicamente que são boas para serem trabalhadas. E com esse 2/3 de madeira que eu chego com ele aqui, na melhor das hipóteses, eu vou eliminar a metade dessa madeira para que eu tenha um trabalho pronto. Isso na melhor das hipóteses. Então, digamos que mais de 2/3 da madeira da árvore original vai embora. Então, todo esse resíduo que eu produzo, eu guardo e o reutilizo, desenvolvendo outros trabalhos que são feitos baseados nos meus próprios trabalhos, dos quais eu tiro formos de silicone e desenvolvo uma massa, que é especificamente com pó, com cola PVA e os pedaços produzidos. O mundo realmente está muito solto em relação à falta de compromisso com o meio ambiente. E isso a gente vê em função de gastos indiscriminados de bens naturais. Tudo que a gente tem como lixo ou como rejeito, certamente tem um reaproveitamento. Quando se toca no ponto de arte a se falar sobre reaproveitamento de resíduos, isso surge de uma forma, digamos que, como uma novidade. A novidade está exatamente no sentido que o consumo de arte, querendo ou não, ele ainda é dado como supérfluo. Se a pessoa compra um supérfluo, supostamente assim falando, de material sustentável, a força que esta mensagem de recuperação de resíduos e preservação de meio ambiente, ela vai atingir de uma forma muito mais rápida e maciça. Até mesmo porque, trabalhando-se com madeira, que é o meu caso, a madeira é um dos bens que, com certeza, são os primeiros a se extinguir, como, tipo assim, bens práticos para o uso. Então, dando-se uma direção, um encaminhamento para um bem que realmente vai demorar anos para se desenvolver novamente, sem dúvida, a mensagem de preservação e preocupação com o meio, ela vai ser imediata.